Uma empresa é composta por pessoas, a não ser que seja uma empresa 100% robotizada. Mas ainda, e eu espero que continue por muito tempo, não existe um outro robô que vai reprogramar os outros robôs 100%. O dia que isso acontecer, nós teremos uma outra visão, uma outra forma de viver. Ou talvez nem faça sentido viver, talvez para algumas pessoas. Mas empresa é composta por pessoas. Uma empresa, ela serve um propósito, onde ela serve um propósito para outras pessoas. Essa sala de podcast é composta por pessoas que estão trabalhando aqui atrás, gente, ó. Blue Space. É uma sala de podcast que a gente está aqui recebendo essa energia deles, essa possibilidade, essa oportunidade. Agradecer imensamente a Fernanda, ao Pedro, do Blue Space Podcast. Faz seu podcast aqui que é muito bom, é muito top, muito legal, gostamos bastante e esperamos continuar aqui com eles. Então, eles estão aqui servindo a gente, assim como o que a gente está falando vai servir em algum nível para eles e para você que está aí ouvindo e captando nossas mensagens aqui. Porém, quando uma empresa entende que ela é um processo e que esse processo depende das pessoas, ela começa a entender que ela pode melhorar muito. Onde nosso trabalho, o trabalho do Lume entra para as pessoas e para uma empresa? Qualidade de vida faz com que as pessoas trabalhem mais felizes. Qualidade de vida faz com que as pessoas trabalhem mais felizes. Qualidade de vida faz com que as pessoas tenham relacionamentos mais felizes. Qualidade de vida faz com que a pessoa ou as pessoas tenham mais longevidade. E qualidade de vida faz com que a pessoa entenda que cada vez ela pode ser mais feliz. É sobre felicidade a vida, talvez. Porque se a gente não tiver felicidade, não vale a pena. Não faz sentido viver. Simplesmente a gente busca ser feliz o tempo inteiro. Sempre, quando a gente faz algo, algum trabalho, o final de tudo é a pessoa ter paz, é a pessoa ter tranquilidade. Ela quer fazer um processo de coaching com a gente para ela alcançar o resultado, para que ela tenha paz naquela área da vida ou em todas as áreas da vida. A empresa ela quer ter paz, ela quer ter menos turnover, ela quer ter mais colaboradores, pelo amor de Deus, funcionário não, colaboradores engajados, ela quer ter mais os processos bem estabelecidos. Então, onde a gente entra? A gente entra com mentorias para gestores, mentorias para supervisores, desde que seja o mesmo objetivo em comum. O processo de coaching também, a mentoria e o coaching e a PNL, a gente vai falar daqui a pouco o que é a diferença de cada um, especificamente. Mas, quando a gente aplica uma mentoria, um exemplo, para gestores, a gente pega gestores de áreas diferentes, mas com os mesmos cargos. Dentro desses mesmos cargos que a gente faz essa mentoria para as empresas, a gente pega o mentor para que ele tenha mais ferramentas para lidar com aquele setor, para que ele possa gerenciar melhor os liderados e os outros subliderados. Porque às vezes ele tem abaixo dele um supervisor, que depois tem um líder, e aí dentro desse líder tem os pares, e depois desses líderes em pares tem os operadores. Por aí vai. Dentro disso, quando a gente pega uma capacitação de mentoria para um gestor, a gente está trabalhando num nível um pouco mais acima dessa pirâmide, dessa cadeia dentro dessa empresa, e a gente faz com que isso se retriplique para as pessoas. E aí, quando a gente entra e faz um treinamento para aquelas pessoas que estão abaixo daquele gestor, uma palestra onde a gente leva inteligência emocional, um pouco mais de discernimento sobre o que ele está fazendo ali, o que é o propósito. Qual é o propósito de uma pessoa numa empresa? Você hoje aí trabalha numa empresa. Qual o seu propósito quando você chega naquela empresa? Qual o propósito da pessoa quando ela entra para trabalhar de manhã? Simplesmente pagar boleto? Simplesmente viver aquilo ali porque ela precisa de custos? Ela precisa, aliás, quando a empresa paga alguém, é por uma remuneração. O que faz a pessoa chegar naquela empresa? Qual o propósito dela naquela empresa? O que ela ganha indo lá? Ela não ganha salário. Ela ganha para ela a sustentação dela, da família dela talvez. Então eu pergunto para as pessoas numa palestra, a primeira coisa que eu faço, depois de entrar, de me apresentar, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito aqui? E as pessoas ficam assim, aqui. Eu falo, talvez você esteja pensando qual é o seu propósito aqui neste treinamento, nesta palestra. Mas não é sobre isso. Talvez seja nesta empresa. Talvez seja na vida. Quais eram os propósitos que você tinha que não tem mais? Se a gente pudesse juntar todos, qual faz mais sentido? Quais foram abandonados? Quais foram deixados para trás inconscientemente? Porque isso afeta a pessoa, onde vai afetar a empresa num todo, onde vai afetar o mercado de trabalho, onde vai afetar o nosso país. E a pessoa fala assim, mas eu estou aqui porque eu não tenho o que fazer.
e aí vem reclamar de algumas vezes sobre política, sobre isso, sobre aquilo. A pessoa não lembra nem em quem ela votou. A pessoa vem reclamar de política para mim, eu pergunto para ela, qual foi o deputado federal e estadual que você votou? As pessoas muitas vezes não sabem, nem lembram com quem ela votou, em quem ela votou. E aí eu pergunto, e você, se você pudesse lembrar e buscar lá os seus rascunhos, como seria se você acompanhasse o que ela está fazendo lá? Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Então você vai ficar reclamando ou você vai buscar fazer coisas? Porque nada vai mudar porque você tá assim, com esse sentimento, com essa sensação. É onde a gente entra. É dar esse suporte para as pessoas, tanto na vida pessoal como profissional. O trabalho do Lume hoje é dar o suporte emocional para as pessoas, para colaboradores de empresa e contribuir com os processos das empresas, com mentorias, com supervisão, com atendimentos particulares, com consultorias para a parte financeira, para a parte de processos, com coaching, com a programação neurolinguística. Entrando com todo esse conjunto, a gente consegue fazer com que o colaborador tenha mais engajamento, onde a empresa possa crescer muito mais. Então, os nossos projetos para esse ano de 2024 é levar para as pessoas, particularmente, que vem até nós sob indicações de outros mentorados e coaches, toda essa nossa expertise de programação neurolinguística, coach, alavancando essas áreas, fazendo com que a pessoa tenha mais felicidade, mais produtividade e efetividade na vida, onde, indiretamente, ela vai para uma empresa melhorando isso. Nós tivemos uma mentorada que é um case nosso. Eu vou contar um case aqui. Nós tivemos uma mentorada, nós atendemos ela por 15 atendimentos. Ela indicou muita gente para fazer a mentoria particular. E aí, dentro desse processo, ela foi promovida na empresa. Ela foi destaque na empresa dela no ano. E perguntaram para ela, no final da reunião, qual foi o processo que ela passou. Porque eles elogiaram, entenderam tudo. E quando acabou a reunião, tá, agora que a gente acabou a reunião, fala para mim, qual a receita? Ela falou, fiz uma mentoria com o Lume, com o Will, com a Ruth. E eu tô aqui. E eles já entraram em contato com a gente porque viram, e ela tá num cargo legal lá em cima, ela subiu realmente para que acontecesse algo. E aconteceu. Porque também ela acreditou no processo. Todo processo que a gente faz, não adianta a gente prometer, a gente não tá aqui. Ninguém promete nada. Aliás, tem alguns profissionais que prometem, né? Infelizmente, muita gente acha que coaching é banalização, que é simplesmente falar de materialismo. Motivacional, não. É totalmente diferente. E aí as pessoas entendem que coach, você fez um processo de coaching, como é que é isso? Tanto que a gente fala geralmente pro coach quando ele está em atendimento conosco, e nós atendemos em conjunto, o seguinte, 90% é você, 10% somos nós. Porque nós só passamos o nosso conhecimento, que é um conhecimento de 10 anos, né, em autoconhecimento, inteligência emocional, coach, palestras, treinamentos. Se a gente for falar aqui, também dariam horas de contando como foram as nossas experiências em treinamentos e em cursos. Então, hoje nós trazemos o nosso conhecimento para essas pessoas, o melhor de cada treinamento, o melhor de cada conhecimento, o melhor de cada teoria e cada prática que nós fizemos para esse coach, para que ele utilize isso a favor dele. Então, se a gente passa as ferramentas e o que precisa ser feito para que ele alcance um outro degrau da escada dele, ou o que ele quer alcançar, e ele não realiza as tarefas, nada feito, ele não consegue atingir o resultado. Ele só vai atingir o resultado de fato se nós passarmos as tarefas do dia a dia e eles realmente realizarem. E tem aqueles, claro, né, que fazem algumas e não fazem todas, e o que faz algumas vai ter alguns resultados e não terão todos. Agora, aquele que faz todos, igual esse case que nós temos, que fez todas as tarefas que nós passamos e se dedicou, trouxe o resultado, o 100%, que é a soma dos dois, do nosso com o dele. E aí, só para concluir, PNL, Programação Neurolinguística, Coaching, Mentoria e Terapia, qual que é a diferença? Processo de coaching, a pessoa quer fazer um processo de coaching, vamos lá, de emagrecimento. São 10 sessões ou 12 sessões, dependendo do coach que vai atender esse coach. E aí ele vai sentar ali, vai definir o estado desejado dele, vai ser feito um plano estratégico para que isso aconteça, as sessões e como serão as tarefas, os processos, as ferramentas utilizadas para que essa pessoa tenha a mudança de rotina dela, o que ela vai ter que buscar. Legal. Só que essa pessoa chega assim, de repente, no terceiro ou quarta sessão, o atendimento, ela, mas hoje eu briguei com fulano, com a minha esposa, com meu pai. Lógico que a gente vai honrar e respeitar, vai acolher um pouco essa história, mas a gente vai fazer o quê? Nós, no nosso processo de coaching, beleza, mas isso te deixa mais próximo do seu estado desejado ou próximo do estado atual? Isso falando de coach puro.
A pessoa vai realmente retomar ali, a gente vai fechar aquilo e vai... Segmento. Coach é é espelhar aquilo, é alavancar aquilo e fazer com que ela atinja. Pronto. É almejar o futuro, é sonhar e realizar. Aí ela vem para uma técnica de programação neurolinguística. Eu tenho um trauma assim, assim, assim. Eu quero tirar isso. Uma fobia, medo de elevador, eu fui assaltada, eu tive algum tipo de abuso na história, qualquer coisa do tipo. A gente vai fazer 1 ou 2 sessões e aquilo, vamos dizer, se dissipa da memória dela ou fica mais leve, 95% ou até mesmo 99%. Lembrando que a PNL, ela é um estudo científico que vem antes do coach, do método de coaching, que muitas pessoas não sabem dessa informação. Inclusive, a PNL, ela é a base do movimento do coach. Então, o coaching no mundo, ele se iniciou por meio da PNL. Então, foi um estudo que foi feito da PNL e foi se desmembrando para se tornar o método de coaching. Sim, e para quem não sabe, o coaching vem do behaviorismo, que vem da parte de empreendedores. O coaching, ele começou nas empresas, com empresários de sucesso dos Estados Unidos usando ferramentas e técnicas de alavancagem que geravam resultados. E aí alguém viu aquilo, já estudava PNL, pegou, cientificou aquilo, comprovou, expandiu e começou a aplicar nas pessoas da empresa. E depois que aplicou nas pessoas da empresa, elas quiseram levar para outras pessoas da família. E onde entrou o coach life, ou life coach, ou coach de vida. Ou e sistêmico. Aí, ou sistêmico, que é o que a gente trabalha. Então, quando a gente pega o coaching, quando a gente pega o coaching, ele vem ali diretamente para que a pessoa atinja aquele resultado e ponto. A programação neurolinguística vai fazer com que ela ressignifique, através de 1 ou 2 sessões, algo ou apague, de fato, inconscientemente aquilo. A gente aplica uma técnica para uma pessoa que tem fobia de algo. A gente faz uma compactação de dupla desassociação mental, é uma reprogramação. Tem um filme, Arremessando Alto, do Adam Sandler. Ele é empresário de ou ele treina um jogador espanhol que vem para a liga da NBA. Ele fala para ele, tá, se você pudesse pintar essa memória, porque ele tem memória de pessoas quando ele era mais novo, ali, fazendo bullying, chacoteando ele. E aí ele usa uma técnica de PNL, lógico, uma das mais leves, tá? Ele fala, pega isso e transforma isso em alguma coisa. Ou então, vamos que a gente pudesse apagar essa memória. Imagina você apagando isso. Lógico, ali é muito superficial, né? Tem toda uma sondagem, tem ali uma técnica para aplicar de 40 até 1 hora e 1 hora e meia. 40 minutos até 1 hora e meia, mais ou menos. Então, quando a gente faz isso, a pessoa, a memória, ela sai, porque ela fica sobreposta sobre outra. Tem todo um trabalho de estudo para que isso aconteça. E no coaching já é diferente a alavancagem. E quando a gente pega a pessoa para fazer uma terapia, se ela vai para uma terapia, nós não trabalhamos com a terapia especificamente como um processo terapêutico, que também é muito legal. Eu fiz muito tempo terapia e se precisar ainda volto a fazer. Porém, a gente tem outras técnicas que a gente gosta de falar. E dentro disso, quando a gente pega uma terapia, essa pessoa vem ali fazer uma terapia para, de repente, uma questão com um familiar dela. Não vou especificar qual, porque a pessoa agora que está me ouvindo já vai especificar qual que é. E aí, você que especificou, você foi trabalhar na terapia lá a questão dessa pessoa, que você talvez tenha uma distância ou alguma coisa em resolver. Dentro disso, você vai para o terapeuta, só que depois de 2, 3, 4 sessões, você teve uma questão com seu líder ou com a sua esposa ou outra pessoa, que você pode pensar agora também, e aí você chega pro terapeuta, não, hoje eu tô triste, hoje eu tô assim, 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 ele vai mudar a estratégia, ele vai trabalhar aquilo, ele vai te acolher, ele vai ressignificar, e talvez a sessão inteira, dependendo do profissional, será voltada para aquilo. E aí ele vai fazer com que a pessoa estenda um pouco aquele processo para que aquilo aconteça. Onde a gente usa esse contraste de terapia versus PNL, se juntar os dois é muito bom, é muito bom. Mas nosso foco é a reprogramação cerebral, a reprogramação mental. E dentro disso a gente também utiliza na mentoria. E a mentoria, ela é um processo um pouco diferente do processo de coaching. A mentoria a gente faz um acompanhamento basicamente quase 24 horas, seja para empresários, seja dentro de uma empresa de líderes, a gente pega um grupo de pessoas, a gente vai passar algumas tarefas, a gente vai conduzir e liberar. O processo de coaching, ele fica o tempo inteiro com a gente, quando acaba a gente libera. Mensurar e acompanhar também, né? Sim. Qual que é a diferença? Imagina uma águia. Ela vai ter um filhote, ela vai para cima, lá da montanha, e ela, quando ela vê que o filhote já nasceu e está apto a voar, quando ela entende o que ela faz, ela empurra o filhote do ninho, só que ela não fica lá de cima olhando.
ela acompanha. E se ela percebe que ele bateu as asas, ela voa ao lado dele. Se ela percebe que não está apto ainda, ela recolhe ele, leva para o ninho, espera mais um pouco, depois faz o mesmo movimento. Com a mentoria, a gente faz isso no Lume. A gente olha, a gente vai acompanhando como se fosse esse filhote de águia, já que já está pronto para voar. A gente vai voando ao lado quando a pessoa já está pronta para dar os passos. E a gente vai assessorando com ferramentas, com técnicas, com diretrizes, com acompanhamento, com aconselhamento. Fazendo todo esse trabalho, a gente consegue que a pessoa tenha muitos mais resultados. 100% de efetividade. E o que é mais legal é que a mentoria, ela nunca acaba, né? A gente faz os 15 atendimentos, mas ela não fica só ali, né? Os coaches ou os mentorados, eles nos procuram constantemente quando surge alguma questão ali no dia a dia para trabalhar, e aí a gente traz aquele insight para a pessoa, aquela chave que vira, para que a pessoa continue ali a jornada dela com o propósito e o objetivo de vida dela. Também é interessante a gente falar um pouquinho, como falamos sobre as diferenças de cada um, sobre o nosso trabalho, não só em empresas, mas o nosso trabalho com as pessoas, o atendimento 1 a 1. Como que ele funciona? Como funciona o atendimento 1 a 1, pessoa a pessoa no Lume? Como que funciona 1 a 1, pessoa a pessoa? Joelhinho no joelhinho, frente a frente. Alguns são presenciais, outros são online. Tem pessoas que nós atendemos que não estão em São Paulo, e nós somos de São Paulo, então, a princípio, nós atendemos presencialmente em São Paulo. E essas pessoas, nós atendemos elas para trazer esse acompanhamento de mentoria, que é aquilo que você trouxe para a gente, por meio de técnicas de PNL, metodologia de coaching. Também fazemos a mentoria, que é o acompanhamento. Fazemos também a terapia, caso necessário. Às vezes a pessoa está passando por algum momento turbulento e aí nos atendimentos a gente consegue fazer isso. Então, o que nós fazemos? Nós unimos todos os nossos conhecimentos. Nós temos desde gestão de recursos humanos, que é mais focado para empresas e empreendedores, pequenos ou grandes. Nós também focamos na pessoa e no ser humano, tanto na inteligência emocional, quanto no processo aí de projetos futuros. Então, nós fazemos esses atendimentos para trazer esse engajamento das pessoas, do zero. O meu foco hoje, da Rutilane hoje, são mulheres. E são mulheres que realmente passaram em algum momento por algum tipo de abuso ou por alguma questão financeira. E o intuito dessas mulheres, por ser o nosso público maior em alguns momentos, principalmente quando é o atendimento solo, que é o atendimento só à pessoa, que ela nos procura diretamente, pessoa física, é fazer com que ela saia daquela situação abusiva, com que ela consiga descobrir quem ela é, e ela descobrindo quem ela é, se tornar uma investidora, sair ali dos atendimentos já com o seu primeiro investimento. Então, nós ensinamos também sobre inteligência financeira. E agora, eu queria que você contasse também, como eu contei sobre o meu propósito, que são com mulheres, e além de tudo isso, a gente também tem um evento para mulheres, que mais para frente eu vou trazer nos próximos vídeos como que ele trabalha e como que funciona esse evento, que você contar sobre o seu propósito de vida com a pessoa física. Quais são as pessoas físicas que você tem o foco maior em atender? Eu, William Everton Vale, ou Will para algumas pessoas, ou William, gosto de atender todas as pessoas. Como assim todas as pessoas? Você pararia na rua e atenderia alguém que te xingou, que te ofendeu? Talvez no primeiro momento não, mas sim, atenderia. Alguém que fez algo? Sim, é o meu propósito, é me conectar com pessoas e levar a possibilidade de mudança e luz para o maior número de pessoas possível. Jung tem uma frase que trabalhava com Freud. Para quem não conhece Jung, estude. Jung, Carl Gustav Jung, se escreve Jung. Ele tem uma frase: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Quando a gente olha para essa frase, quando a gente para pensar agora e começa a ficar mais curioso e curiosa sobre essa frase, a gente começa a entender, peraí, o que será que eu estou fazendo inconsciente? Será que eu não estou nem olhando para as pessoas? E de onde eu me conectei com isso? Eu, por muitas vezes, passei por algumas questões emocionais que me abalaram diretamente e indiretamente. E inconscientemente me levaram a 3 tentativas de suicídio.
Aí a pessoa acha assim, você é coaching, você é coach. A pessoa pensa assim, você é coach, você é programador neurolinguista, você também trabalha com terapias, com movimento sistêmico, você é consultor, palestrante, treinador, hipnoterapeuta. Tá, eu sou tudo isso agora. E outra frase do Jung, eu não sou o que eu fui no passado, eu sou o que eu decidi escolher ser a partir de então. Eu sou o que eu defino para minha vida. E aí dentro disso, quando eu olho para essas 3 tentativas de suicídio que eu tive na minha vida, eu paro e analiso, peraí, eu preciso ajudar pessoas. Eu me conectei com o meu propósito através disso. Eu comecei a estudar a base de tudo que é a programação neurolinguística, que é a PNL, que vem da terapia Gestalt, que é um dos primeiros movimentos de terapia que existiu no mundo, onde também modelou Virginia Satir, que era uma das grandes mentes por trás das constelações. Ela é a famosa mãe das constelações, Virginia Satir. Depois veio nosso querido... Caramba, deu branco. Richard Blender. Não. Fort Spirits. Constelação, Eita, branco. Ai, não. Bert Hellinger. Depois vem Bert Hellinger, que é o famoso pai das constelações. Já existiam alguns movimentos de William James e outras pessoas ali, movimentos de constelação, mas que não eram tão ali ativos. E dentro disso, a gente tem outras pessoas também. Ludovico, alguma coisa desse tipo que a gente tem lá atrás. Porém, Bert Hellinger é considerado o pai das constelações e Virginia Satir a mãe. E ela teve ali o estudo de Bert Hellinger, que veio também já estudando PNL. Então, quando a galera que criou a primeira geração, Robert Dilts e John Grinder, fizeram um trabalho com a Virginia Satir, eles entenderam que o movimento de olhar para o outro, de se colocar no lugar do outro, é isso. As pessoas nunca vão se colocar no lugar do outro sentindo o que a pessoa sente. Ela vai se colocar no lugar do outro sentindo o que ela sente. Fala pra alguém assim, então, você quer se colocar no lugar do outro? Então, como é que é sentir fome na Malásia? Como é que é sentir fome na Etiópia? A pessoa sabe responder isso? Não. Até é interessante você trazer isso, porque eu disse isso até no vídeo no YouTube. Ninguém sente a dor do outro. Cada um sente a dor de uma forma única. Às vezes o que é leve pra mim pode ser pesado pro outro, às vezes o que é pesado pro outro é leve para outro. E dessa forma nós vivemos, entendendo a dor do outro. Peraí, ok, a pessoa está sofrendo, ela está sentindo uma dor. Não importa se ela é maior ou menor para você na sua visão, mas na visão da pessoa é a dor dela. E respeitar e honrar é um dos passos da constelação sistêmica, né? Respeitar, honrar para depois amar e seguir a vida. Ter empatia por uma pessoa entra nisso. Ter empatia é simplesmente você dar o direito da pessoa ser quem ela é, dela viver o que ela vive, dela sentir aquilo que ela está sentindo. De repente a gente fala, eu tenho empatia, mas aquela pessoa ali é assim, assim, assim. Que empatia que você tem, Ser de Luz? Será que você realmente está ali fazendo com que a pessoa tenha o direito de viver o que ela precisa viver? Porque você não conhece a história dela e você está julgando. Quando a gente julga, a gente coloca as nossas raízes, as nossas crenças, nossas verdades individuais. Não estou falando de crença religiosa, não. Eu estou falando das nossas crenças daqui da mente. O que a gente acredita que é certo. Para alguns é certo uma coisa, para outros não. E tá tudo bem. Quando você quer ter empatia, quando você quer fazer algo pelo outro, é simplesmente você parar, analisar, honrar e respeitar que aquela pessoa tem uma história. Honrar e respeitar que aquela pessoa tem uma dor. E não importa se ela quer falar da dor dela ou não. É o quanto você está disposto a contribuir com algo. Quando você contribui com ela, você está contribuindo com o seu sistema. E isso entra na lei da ressonância, tá?